Bom, esse aqui é um vídeo mais explicativo para demonstrar o funcionamento da nossa API. Então, nossa API, né, sobre o gerenciador de eventos, que vai ser um microserviço para um usuário poder interagir com uma base de dados. A nossa base de dados, primeiramente, agora é um dicionário em Python, bem enxuto, mas depois, posteriormente, a gente vai implementar uma base de dados mais com maior número de dados e não necessariamente feita em Python. E vamos lá, então a gente utilizou o CRUD, isso é importante, a gente tem três endpoints, então locais, tipos e eventos. É, então locais, onde vai ocorrer os eventos, o tipo que vai ser, e cada um desses endpoints tem o CRUD, ou seja, temos um GET, um POST, um PUT e um DELETE para cada desses aí. A gente acabou fazendo dois GETs para cada um, porque, por exemplo, se você apenas digitar esse endereço, por exemplo, barra locais, ele vai acabar listando todos os locais cadastrados na nossa base de dados, assim como tipos e eventos também. E caso você queira apenas buscar por um específico, se você colocar o ID, ele já te puxa da base de dados e já pega esse. O nosso root aqui foi apenas uma frase de bem-vindo mesmo para a API, para uma maior experiência para o usuário, enfim. É, vale ressaltar que a gente tem tudo documentado na nossa API, a gente mudou, então as nossas responses estão todas adaptadas para o que o código deve retornar mesmo. Então, estou mostrando só de locais para ficar mais rápido, mas a gente acabou modificando os erros, por exemplo, erro de validação, erros em relação ao, ao GET também, caso você busque um ID que não esteja cadastrado, ele te retorna uma mensagem de erro como essa, PUT também, enfim, todo, é só você querer olhar no GitHub, está tudo feito, caso queira olhar mais a fundo, dá para testar a API. E bom, vou mostrar ela aqui rapidinho para ter uma noção melhor. Então, vamos lá, mostrando a raiz do projeto. A nossa frasezinha que a gente fez. Então, os endereços que a gente tem. Se você não quiser, não tiver uma ideia em mente, só deixar em branco, ele vai te listar tudo, como eu falei antes. Então, vamos lá. Mostrando primeiro os locais. Então, a gente deixou apenas dois, que a nossa base de dados em Python tem duas chaves. Então, é isso aqui por enquanto. Caso eu queira pegar um local específico, eu digito o ID dele, então ele já me puxa aqui, Teatro Municipal, mostrando o ID dele, o endereço, o telefone, CNPJ, tudo a respeito dele. Também temos os tipos, né? Então, opa, aqui eu acabei puxando por um, mas se eu digitar apenas os tipos, me mostra os tipos cadastrados, assim como eventos. Então vamos lá. E eventos acaba puxando, é, ó, acaba puxando chaves estrangeiras dos outros do tipo e do local e do tipo. Então ele acaba puxando o ID e o local, da onde que vai ser o evento. E isso é importante porque acaba conectando os nossos endpoints, certo? Bom, por fim, vou fazer um post para vocês verem que está funcionando, de locais mesmo, para ficar mais rápido, mas está funcionando de todos. Já criamos um exemplo aqui, por exemplo. Então, eu ir no try it out, que já está aqui, dá um execute, ele já deu uma resposta correta aqui. Vale ressaltar, ó, ele me retornou ID3, mas eu não digitei ID3. Por quê? Porque a gente fez o nosso código que o ID ele é auto-incrementado, não é o usuário que vai escolher o ID quando ele fizer um método post, por exemplo. E isso a gente achou que era mais cabível, porque faz mais sentido na nossa cabeça o próprio código definir um ID, já que não é o usuário poderia colocar qualquer ID e um auto-incrementado ficaria melhor. Bom, e dessa forma, se eu for aqui agora, por exemplo, em locais, vou mostrar que foi. Temos aqui o nosso local ID3, que a gente adicionou agora, de exemplo. E só mostrando também o delete funcionando agora. É, posso deletar o ID3 aqui, dou um execute. Vamos lá, dá um refresh aqui e ele não tem mais o 3. Então, mas é só mostrando basicamente como está funcionando. Vale ressaltar que isso funciona para os. Opa, vale ressaltar que está funcionando também para os nossos outros serviços aqui. Então, para tipos e eventos também está funcionando. Foi só um vídeo mostrando o básico da API, mas só para demonstrar um pouquinho como é que é o funcionamento. E caso queira testar mais a fundo, só aprofundar no GitHub
E a gente deixou um README explicando os requerimentos, fazer um ambiente virtual, instalar e o endereço para você acessar e poder rodar ela. É isso. Muito obrigado.